Meus amados irmãos e amigos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Queremos glorificar o nome do nosso Deus pela renovada oportunidade que Ele tem nos concedido para estarmos aqui, nos reencontrando, para estudarmos a Sua Palavra. Continuamos estudando o trimestre da Escola Bíblica Dominical, o primeiro trimestre. Esse trimestre é comentado pelo pastor Ezequias Soares. O pastor Ezequias Soares é o presidente da Comissão de Apologética da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, é presidente da Igreja Assembleia de Deus em Jundiaí, e ele foi presidente da comissão que preparou a nossa confissão de fé das Assembleias de Deus. Também ele é presidente da Sociedade Bíblica do Brasil. É um homem que tem um vasto conhecimento a respeito da apologética cristã. E nós, nesta lição de número 7, estudaremos ou traremos para os nossos amigos, professores e superintendentes da escola a lição que fala das naturezas divina e humana do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a você, meu amado irmão, meu amigo, que tem assistido aos nossos vídeos e que tem compartilhado. Peço a você que interaja, compartilhe os vídeos, coloque lá o seu joinha, a sua declaração de apoio ao canal, para que nós possamos chegar mais longe. Eu não tenho dúvida alguma do que essa é uma porta de Deus aberta para que nós levemos o Evangelho a muito mais pessoas, a dezenas, a centenas e a milhares de pessoas. E isso só será feito com a sua ajuda, com a ajuda dos seus amigos, nos grupos que você tem compartilhado. Esta lição será apresentada no dia 16 de fevereiro de 2025. A lição está distribuída em 3 itens. O ensino bíblico da dupla natureza de Jesus, as heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus e o perigo dessas heresias na atualidade. Meus amados irmãos, nós temos algumas heresias que foram implantadas lá nos primeiros séculos da igreja. Século II, século III, parte do século IV, quando elas começam a ser desfeitas, onde começam-se os concílios, que foram reuniões ecumênicas, assembleias, onde reuniram-se ali pessoas da nata do catolicismo e também pessoas cristãs para tratar principalmente sobre a trindade do Senhor Jesus Cristo, a trindade de Deus, na pessoa da trindade, o reconhecimento do nosso Deus como único, mas que se apresenta em 3 pessoas distintas, iguais em natureza, iguais em glória, iguais em majestade, e que não pode, em nenhum lugar da Bíblia, ela é contestada. A trindade de Deus é algo que está dito, que está compactuado, está aprovado na Bíblia Sagrada, mas há heresias que querem destoar esse ensino. São pessoas que distorcem determinadas passagens bíblicas em seu próprio interesse. E dentre essas heresias, nós temos o nestorianismo, nós temos o monofisismo e assim por diante. A Bíblia, meus amados irmãos, declara de forma
textual, de forma categórica, que Jesus é filho de Deus. Ora, se ele é filho de Deus, logo ele possui a natureza divina. Mas Jesus também é filho do homem. Se ele é filho do homem, ele também possui a natureza humana, que alguém quer contestar, mas não tem material bíblico, não tem literatura bíblica para as suas heresias. Portanto, eles saem dando opiniões próprias, opiniões vazias sobre a negação das duas naturezas do Senhor Jesus Cristo. Então, a Bíblia diz que em Gênesis capítulo 3 e versículo 15, que nasceria, há essa profecia lá anos e anos antes do nascimento, que nasceria da mulher, aquele que esmagaria a serpente. Gênesis 3,15, que nós vamos ler. Logo, não há como alguém contestar que ele tem a natureza humana, se ele nasceu da mulher. Em Gênesis 3,15 diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Quer dizer, porém inimizade entre ti, quer dizer, falando com a serpente, e a mulher, falando com Eva. E entre a tua semente, a semente da serpente, e a sua semente, a mulher, esta te ferirá a cabeça, a semente da mulher te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Glória a Deus. Em Lucas capítulo 1, versículo 35, nós vamos ver a natureza divina do Senhor Jesus Cristo. Lucas 1,35. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Essa é quando Jesus aparece lá na Galileia, a Virgem Maria, que estava desposada com José. Então, há afirmativa no Evangelho, há afirmativas no Evangelho, há afirmativas no Antigo Testamento, do que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, possui incontestavelmente a natureza divina e a natureza humana. Por exemplo, quando ele tem fome, claro que ele está tendo essa fome pela natureza divina. Não há dúvida alguma. Em Romanos capítulo 1 e versículo 4, Mateus 3,16, nós vemos a declaração de como ele é filho, além de já termos lido em Lucas capítulo 1, 35, em Romanos 1, 4, nós reiteramos esta afirmação bíblica da declaração do Senhor Jesus Cristo como Filho. Romanos capítulo 1 e versículo 4. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu falo como minha mãe dizia, afirmar, procurar algum sofisma, alguma falsa afirmação de que Jesus não possui a natureza, as duas naturezas, só parte de algum desmiolado, como minha mãe dizia. Glória ao Senhor. Mateus 3,16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele.
Depois que ele se batiza, a Bíblia diz que ele sai logo e vê uma pomba descendo. Ele vê uma pomba descendo. Vamos ler aqui. E sendo Jesus batizado, logo saiu da água, e que abriram os olhos, abriram-se os céus. Então o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo em forma de uma pomba. O céu se abre, o Espírito Santo desce, e aí Deus fala. Deus fala dizendo que este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, pelo menos em 3 ocasiões, o Senhor garante que ele é filho. Este é o meu filho amado. Ele fala nessa ocasião, ele fala lá na transfiguração também. Este é o meu filho em quem eu tenho prazer. Se é filho de Deus, ele logo tem a natureza de Deus também. Glória a Deus. O mesmo sentimento em Filipenses capítulo 2, versículo 5, vamos ler aqui o que é que está escrito. Filipenses 2, 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Não, aí ele diz aqui, não atente cada um para o que é seu propriamente, propriamente seu, mas cada um também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Então ele era Deus e não usurpou, ele não usou essa condição de Deus, mas ele se igualou aos homens. Ele nasceu homem, ele encarnou, ele assumiu a condição de homem. E nós não estamos falando aqui de reencarnação, nós estamos falando de encarnação, que é assumir o corpo em carne, como ele andou, como ele assumiu e andou por cerca de 3 anos e meio no seu ministério terreno, pregando a palavra do Pai, curando os enfermos, expulsando os demônios. Não há dúvida disso. Ele é o nosso Deus que tem as 2 naturezas. Ele viveu aqui entre as 2 naturezas, a natureza 100% Deus e 100% homem. Glória a Deus. Qual era então esse sentimento que ele, sendo Deus, não usurpou essa posição de Deus, mas aniquilou-se para se igualar ao homem, para que ele sentisse o que o homem sente. Esse era um sentimento de extrema humildade. Por isso mesmo que ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele não assumiu propriamente, em determinados momentos, a condição de ser Deus. Ele aniquilou-se, isto fala do seu sofrimento, para que pudesse entregar para nós, para a humanidade, a condição de sermos feitos filhos de Deus, como diz lá no Evangelho segundo João, que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas tantos quanto receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos algumas heresias. Heresias são movimentos que contradizem a doutrina central da Bíblia. São movimentos ou filosóficos ou religiosos que não reconhecem a autoridade bíblica. Eles distorcem aqui e acolá para embasar as suas
os seus devaneios, os seus erros. Isso são heresias. E entre elas nós temos aqui o nestorianismo. Nestorianismo era uma heresia propagada por um cabra chamado Nestor, ou Nestório. Esse sujeito era de Constantinopla. E essa heresia, esse nestorianismo, nega, como nós vimos estudando já por algumas semanas, as doutrinas acerca de Jesus Cristo, a apologética acerca do Senhor Jesus Cristo. Já vimos estudando isso, e já temos alguns outros movimentos heréticos, alguns heresiarcas que rejeitam a Trindade, e agora outros que rejeitam a dupla natureza do Senhor Jesus Cristo. Então, o nestorianismo, pelo Nestório ou Nestor, era um deles. Eles negavam a hipóstase. Hipóstase é a existência, o reconhecimento da existência de algo que alguém julga fictício. É o reconhecimento da existência real de algo que alguém usa fictício. Então o nestorianismo ele rejeitava essa condição de que Jesus verdadeiramente tem ou tinha as duas naturezas, divina e humana. Glória a Deus. Nós temos também o monofisismo. O monofisismo. O monofisismo, ele ensinava, um sujeito chamado Eutico, ele ensinava que Jesus só tinha uma natureza, mono, e physis, natureza. Então, Jesus só tinha uma natureza. E quando muito, as duas naturezas se juntavam e tornavam-se híbridas, de forma que elas não eram nem divinas e nem humanas. São distorções, são aleijões que as pessoas querem implantar no ensino bíblico. Mas a Bíblia tem muita autoridade para rechaçar isso. E o Espírito Santo, claro que essas coisas seguem, elas não acabarão. Jesus virá buscar a igreja e essas heresias continuarão aí. Os hereges, aqueles que gostam de distorcer a palavra de Deus para benefício próprio, para levar ou trazer alguém após si, não vai se acabar. Até que Jesus dê o final, lá no final dos tempos, isso vai continuar. Mas o nosso trabalho aqui é alertar a igreja de Deus, aqueles que professam a genuína fé em Jesus Cristo, aqueles que reconhecem a Bíblia Sagrada como a nossa regra de fé e prática, aqueles que aceitam que a Bíblia é infalível. Então essas pessoas às quais nós alertamos, não deem ouvido a fábulas, como dizia o apóstolo Paulo. Se vem alguém com outro evangelho que não é esse, que muda, não é o nosso evangelho, não é crível. Não devemos deixar os nossos primeiros dias, o nosso primeiro amor por algum ensino filosófico, por mais que seja atraente. A Bíblia tem autoridade para nos conduzir ao céu. Então, o nestorianismo, o monofisismo, que era espalhado por Eutico, e que pregava uma fé híbrida. Nem era Deus, nem era homem. E eles pregavam uma fé amalgamada. Amalgamada. Então, essa condição aqui era a condição de quê?
o amalgamado não é aquele que está junto, não é aquele que está unido, mas o que está misturado. Então eles pregavam, eles ensinavam que havia uma mistura entre a natureza divina e a natureza humana, e que formava um hibridismo, e que no ensino desse êutico não se formava nenhuma natureza. Era algo misturado, inexplicável, que a gente não tem nem explicação. Essas heresias, tanto o nestorianismo como o monofisismo, foram rebatidos lá em 451 no Concílio da Calcedônia. Irmãos, é bom a gente frisar o seguinte: desde as primeiras heresias, aquela que negava a trindade do Senhor Jesus Cristo, elas foram banidas pelos concílios de Constantinopla e pelos concílios de Constantinopla e Niceia. 381 foi o concílio de Constantinopla e 451 foi o concílio de Niceia. Mas o que vale a gente ressaltar é que esses concílios, eles não serviram para reconhecer a existência da Trindade. Quem reconhece a existência da Trindade é a Bíblia Sagrada. Não são concílios, não são assembleias humanas. O que esses concílios faziam era punir aqueles que não aceitavam o ensino majoritário. Então essas pessoas, elas eram julgadas como hereges e perdiam seus cargos nas igrejas. Os bispos, por exemplo, que eram pegos, que eram flagrados defendendo aquilo que não estava de acordo com a Bíblia, aquilo que era decretado heresia pela igreja, pelos concílios, pelas assembleias. Então eles perdiam seus cargos e eram tornados hereges, isto é, fora, expulsos da igreja. Mas esse concílio da Calcedônia, ele reconheceu que Jesus verdadeiramente tinha a natureza divina e a natureza humana. Mas ela não foi seguida por todos. O concílio da Calcedônia não foi seguido. Esse êutico, do qual já falei, ele continuou, ele rejeitou a hipótese das duas naturezas, e ele levou a heresia adiante. De forma que ele também, que era uma autoridade da igreja, ele perdeu o seu cargo. Glória a Deus. Esse concílio da Calcedônia, ele foi convocado por Marcion. Marcion era um imperador oriental e para estabelecer, ele foi escolhido, foi convocado para estabelecer a cristologia das duas naturezas, conforme está escrito em João, capítulo 30 e capítulo 10 e versículo 30. Vamos ler aqui o que está escrito. Eu e o Pai somos um. Então não há do que se falar de que havia ali uma carne e duas naturezas, ou duas naturezas e uma carne. Havia ali uma carne, havia ali uma pessoa, havia ali um homem nascido de mulher que se manifestou aqui entre nós com a natureza 100% homem e 100% Deus. Então, queridos irmãos, eu sempre estou repetindo isso nesse trimestre. O rei Salomão dizia que nada é novo debaixo do sol.
O que aconteceu ontem, ou está acontecendo agora, ou acontecerá amanhã. Então, essas heresias, como eu disse anteriormente aqui, não acabarão. Hereges sempre haverão. Pessoas que contestarão a autoridade da Bíblia sempre haverão. Até porque o espírito que os induz a isso é o espírito contrário. É o anticristo, é o falso profeta. Então o falso profeta será, no final dos tempos, uma autoridade religiosa que será criada, que aparecerá exatamente para contestar a autoridade bíblica. Ela estará a serviço do anticristo, daquele que declara-se contra Cristo. Ele estará a serviço do anticristo, que será uma autoridade política, e o falso profeta, que será uma autoridade religiosa, e ela estará sempre contestando a autoridade da Bíblia. De forma que não pensemos que isso vai se esvair. Porque desde 451 que se faz, desde 381 que se fez o primeiro concílio, que foi o concílio de Constantinopla, que depois ele é corroborado pelo concílio de Niceno, que as pessoas se reúnem para combater heresias. E nós estamos já no ano 2025 e as heresias continuam, só que elas se modernizam. No nosso trimestre, que nós estamos estudando a defesa da fé cristã, combater as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Então elas estão sempre mudando. Outro dia, eu pensando, meditando na palavra de Deus, e eu pensando, é verdade. A única coisa que é mais velho do que o pecado é a criação. Porque nós não podemos mensurar Deus como velho ou novo. Deus é eterno. Mas o que é mais velho é a criação. Depois da criação vem o pecado. É a segunda coisa mais velha que nós vemos na Bíblia Sagrada. No entanto, esse pecado que é tão velho continua novo como de lá do início. Por quê? Porque ele está se renovando. O diabo, ele tem um poder de se renovar, de mudar de feição, mudar de aparência para enganar. Porque as pessoas vão descobrindo. É como um golpe. Os golpes sempre estão se renovando. O golpista, aquele que engana, aquele que cria histórias, enredos para enganar, ele está sempre mudando, porque as pessoas vão aprendendo e vão se livrando de golpes velhos, eles vão criando golpes novos. Glória a Deus. Então, esses golpes, esses enganos, essas heresias, esses aleijões que são empregados na Bíblia Sagrada para enganar alguns, não se acabarão. Até que os seus autores, os seus mentores, sejam jogados no lago de fogo e enxofre. E aí eles não terão mais como enganar alguém. Então, os perigos dessas heresias na atualidade. Nós temos o quinoses e temos a mariolatria. O monofisismo, nós já falamos sobre ele, mas temos também o queroticismo e temos a mariolatria. Queroses, ao fazer-se homem, ele diz, o queroticismo, ele diz que Jesus, ao fazer-se homem, renunciou temporariamente à glória divina. Uma tremenda mentira. Uma tremenda mentira. Jesus fez-se homem, assumiu o corpo de homem, assumiu a carne como homem, mas continuou 100% homem e 100% Deus. Ele diz ainda que
ele era Deus, mas não usurpou ser igual a Deus. Ele não usou as prerrogativas de Deus. Segundo o Gnoses, ele diz que quando ele resolveu usar as prerrogativas de Deus, ele fez de forma submissa ao Pai e ao Espírito Santo. É mais uma forma de negar a Trindade. Aqui, tanto ele nega a Trindade, porque a Trindade diz, repito, como Paulo dizia, eu não me canso de dizer as mesmas coisas. A Trindade o que é a Trindade? É um único Deus que subsiste em 3 pessoas iguais e distintas. Um único Deus que se manifesta, ou que subsiste em 3 pessoas iguais e distintas. Mas o que é que ele diz aqui? Que quando ele assumiu a condição de homem, ele renunciou temporariamente à condição de Deus, isto é, a glória divina. Aí afirma também que quando ele resolveu usar as prerrogativas da deidade, isto é, quando ele assumiu ser filho de Deus, ele o fez de forma submissa ao Pai e ao Espírito Santo. Tem cabimento bíblico, aqui não há nenhuma letra bíblica que garanta isso, mas eles continuam ensinando. A mariolatria é aquela que adota a idolatria, é a admiração a Maria. É a atribuição de coisas que ela não tem. É conceder a Maria atributos que são próprios de Jesus e não dela. Por exemplo, quando dizem que Maria é intercessora entre nós e Deus, é mentira. Maria foi uma mulher de Deus por quem veio o nosso Salvador, é a mãe do nosso Salvador, mas a mariolatria chama de mãe de Deus. Mãe de Deus. Ora, se Deus não tinha a natureza humana, se o Espírito Santo também não teve a natureza humana, apenas Jesus teve a natureza humana, como se aplicaria isso aqui? Que Maria é mãe de Deus. Como é que ela seria mãe? Ela sendo mulher, ela sendo carne, seria mãe de alguém que é espírito, que não adquiriu a natureza humana. Então já se vê aqui que é uma mentira, sem nenhuma base bíblica, uma grande e tremenda mentira. Porque apenas Jesus, irmãos, apenas Jesus adquiriu a natureza humana quando ele nasceu de uma mulher, como ele nasceu de uma virgem. E essas heresias tanto recusam a Trindade do Senhor Jesus Cristo, que é alguém da Trindade, elas rejeitam as 2 naturezas, que ele venha, sendo uma pessoa, comportar as duas naturezas, como elas também negam que Jesus viveu 100% homem e 100% Deus, quando dizem que ele, ao assumir a condição de homem, renunciou à condição de Deus. E quando resolveu assumir a condição de Deus, o fez de forma subordinada. O que a Bíblia não diz isso. E muitos deles se firmam lá quando Jesus diz: Senhor, Deus meu, por que me desamparaste? Aquilo ele estava falando como homem, no sofrimento do homem. Aquele era o sofrimento, era o sofrimento quando ele assume o pecado do homem. Então, aquela expressão, por que me desamparaste, é exatamente quando Deus se separa dele ao assumir o pecado, porque Deus não adota o pecado. Então, quando ele assume o pecado, temporariamente, Deus se afasta, até que
Depois ele diz, tudo está consumado. Quando se consuma a morte do Senhor Jesus Cristo, e aí então está consumada a condição de Salvador, a condição pela qual nós, aceitando-o como Salvador, subiremos para estar com ele nos céus. Glória ao nome do Senhor. Meus amados irmãos, estamos vivendo momentos, como Paulo dizia, tempos trabalhosos. Como disse anteriormente, o diabo está mudando de todo jeito, ele muda toda a forma para enganar. Mas se nós adotarmos verdadeiramente a prática bíblica, o amor pela palavra de Deus, se nós seguirmos os conselhos do Senhor Jesus Cristo, quando diz que nós devemos examinar as Escrituras, ele fazia isso numa crítica às autoridades judaicas. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E aí, depois que examinam, não querem vir a mim para terem vida. Como é que nós vamos nos livrar? Como é que nós vamos cancelar, abolir, neutralizar os perigos das heresias atuais? Só pelo exame das Escrituras. Quando nós tomamos a Bíblia, meus amados irmãos, nós não devemos ler ou examiná-la como fazemos em uma outra leitura natural. Um livro, um jornal. Porque a Bíblia, quando nós estamos lendo um livro, nós estamos sujeitos ao nosso próprio intelecto, ao nosso peso intelectual. Quando nós pegamos a Bíblia, quando nós lemos a Bíblia, nós estamos sujeitos ao espiritual. Porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, ela diz que essa é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E Jesus diz que é pela palavra que nós adquirimos a fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Alguns pregam assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Errado. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Isto é, tudo que nós ouvirmos, nós temos que jogar a palavra naquilo que ouvimos. O que foi que eu ouvi? Está de acordo com a palavra? Posso aceitar. É verdadeiro. Se não está, a palavra será uma lupa, então, para que eu vá fazer a análise daquilo que eu ouvi ou mesmo daquilo que eu quero falar. Então, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Nós só fazemos as coisas certas quando nós fazemos pelo exame das Escrituras. O que é que eu posso fazer? Eu não sou teólogo. Eu leio a Bíblia e não entendo. Meu amado irmão, a Bíblia diz o seguinte: bem-aventurado o que lê, o que ouve e o que guarda a palavra desta profecia. Então serão bem-aventurados os que leem, os que sabem ler, os que têm um intelecto desenvolvido, mas serão também bem-aventurados os que emprestam seus ouvidos ao ouvir. Agora, tanto os que leem quanto os que ouvem serão bem-aventurados se guardarem. É aí onde está o segredo. Não são os que são sábios e leem, nem serão os que são atenciosos e ouvem, mas os que guardam a palavra de Deus. E quando nós guardamos a palavra de Deus, certamente nós nunca seremos enganados. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos olhos e luz para o nosso caminho. Que o Senhor nos abençoe, meus amados irmãos, e nos guarde, e que tenhamos muito cuidado contra as antigas e as modernas heresias
que querem nos desviar do caminho. Que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos abençoe. Até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.